pessoal, meu nome é Rafaela Duz, eu sou nutricionista da Escola Canarinho e esse é o quadro Pergunte ao Canarinho. Eu vou começar falando sobre a neofobia alimentar e a seletividade alimentar. Para quem não sabe, a neofobia alimentar é o medo de experimentar novos alimentos. Tanto a neofobia quanto a seletividade são totalmente esperadas e comuns de acontecerem na idade pré-escolar. Por quê? É uma forma que a criança tem de expressar suas opiniões através da alimentação, é o momento que ela está passando pela formação da personalidade alimentar dela, então a recusa de alguns alimentos, deixar de comer alimentos que ela eventualmente comia e gostava, isso tudo é uma forma de chamar a atenção da gente para essa formação de personalidade deles que está acontecendo em diversos aspectos e também na alimentação. O que é importante a gente ter em mente? Que apesar de serem comuns de acontecer, a gente não deve deixar isso de lado. A gente tem que ter uma atenção especial para recusa alimentar, para seletividade, para neofobia, porque se a gente não dá atenção devida a isso, isso perdura para outras idades, enfim, a criança pode passar a ser um adolescente ou se tornar um adulto com essa tendência de recusar alimentos novos, de não provar novos tipos de preparações. Então eu vou dar algumas dicas práticas para vocês do que a gente pode e deve fazer quando a criança apresentar alguma dessas características. Dica número 1, nunca deixar de oferecer um alimento que foi recusado. Se a gente deixa de oferecer, a gente está reforçando a recusa daquele alimento. Dica número 2, nunca esconder um alimento. A gente pode utilizar o alimento para compor preparações, para fazer parte de algum prato, sempre que a criança saiba que o prato que está sendo oferecido para ela tem o alimento X. Porque se a gente esconde o alimento, a criança vai comer e não sabe o que está comendo. Então a gente não está vencendo ou avançando sobre a questão da seletividade alimentar. A dica número 3 é variar a forma de apresentação e de preparo dos alimentos. Porque se a criança está recusando a cenoura, a gente já percebeu que ela não gosta da cenoura cozida. Não adianta oferecer a cenoura cozida porque naquele momento ela não vai ser aceita. Então a gente pode tentar a cenoura num purê, a cenoura numa farofa, a cenoura num bolinho, a cenoura num suco. Se a gente varia a forma de apresentação e a forma de preparo, as chances de que a criança prove aquele alimento aumentam infinitamente, porque a gente está tentando de forma, enfim, diferente ganhar o paladar daquela criança. Outra coisa que é extremamente importante, é a dica número 4, é sempre que possível envolver a criança no preparo dos alimentos. Crianças que são envolvidas no preparo dos alimentos ficam curiosas por aquela preparação e tendem a ter mais curiosidade na hora de provar também o alimento. Então é extremamente importante levar a criança para a cozinha. E a dica número 5 é a seguinte, dê exemplo. Uma criança que está passando por uma fase de seletividade alimentar, de recusa ou de neofobia, se ela não tem um exemplo concreto para ser visto em casa, a criança não consegue reproduzir, enfim, o hábito que a gente está querendo inserir. Então, se a gente quer que a criança tenha hábito de comer frutas, vegetais, enfim, salada crua, a gente tem que demonstrar isso com ações. Outra pergunta que surgiu foi sobre a quantidade que a gente deve oferecer para uma criança. A gente tem que ter em mente que cada criança é única e que não existe uma quantidade pré-estabelecida. Uma coisa muito importante de ser levada em conta é de que ao longo da infância existe uma oscilação muito grande no apetite, porque nós temos fases em que a energia é mais requerida pelo corpo por causa, enfim, de formação de tecidos, crescimento. E tem fases em que a energia é menos requerida. Isso se reflete no apetite. Aquela fase que a criança está com mais apetite, geralmente é uma fase prévia a um estirão, um crescimento mais rápido. E a fase que a criança tem menos apetite, geralmente é uma fase de estabilidade do crescimento. Então, se a gente pensa dessa maneira, isso elimina um pouco a angústia que, enfim, a diminuição do apetite de uma criança gera em nós. Então, se uma criança está com diminuição de apetite, diminuiu a ingestão de alimentos, mas é uma criança que está sendo acompanhada por um pediatra e por um nutricionista, se as curvas de crescimento dela estão seguindo o padrão esperado, a gente não precisa ficar ansioso em relação a isso. Para questões mais individuais sobre quantidade de alimento, eu me coloco à disposição dos pais das crianças da Escola Canarinho para que a gente converse mais detalhadamente sobre cada criança. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que o quadro tenha sido esclarecedor. Fico disponível para esclarecer mais dúvidas
E mandem mais perguntas que a gente vai criando novos vídeos. Obrigada!